Como em frente aos centros de tratamento. Muita gente precisa ser atendida, mas não há leitos suficientes. Vários morrem na rua. Sem esperança, muitos rezam. O vírus tem se espalhado com velocidade cada vez maior nos países da África Ocidental. Hoje, a Organização Mundial da Saúde anunciou que o ebola já matou quase 2.500 pessoas na região. Outras 5.000 estão infectadas com o vírus. Para ajudar no combate ao ebola, o presidente Barack Obama anunciou hoje que vai financiar a construção de 17 centros médicos, que significarão 1.700 novos leitos. Ele também pretende enviar 3.000 militares para treinar agentes de saúde, além de 400.000 kits de tratamento. Segundo Obama, a epidemia é uma ameaça à segurança internacional. O mundo sabe como lutar contra essa doença, mas precisamos agir rapidamente. A seguir, a expectativa do depoimento do delator do escândalo na Petrobras na CPI mista do Congresso. E o dia de campanha dos principais candidatos à presidência. Jogou bem, jogou sério e jogou bonito. O tricolor paulista mostrou seu poder. Agora a equipe de Muricy encara mais um aniversário em busca dos pontos que levam ao topo da tabela. Curitiba e São Paulo. É a vez do Curitiba enfrentar um tricolor que só pensa em abrir caminho até a liderança do campeonato. Nesta quarta, depois de Império. Taxa, 0 de PVA e 0 de parcelas em 2014. Sem mês de Renault novo. Compre agora o Renault Zero com a primeira parcela só em 2015. Você nunca viu tantas vantagens juntas, né? Vai ser usado. Agora não demora que é só até o dia 20. Taxa zero, 0 de PVA e primeira parcela em 2015 para toda a linha. É só na Renault. A presidente da Petrobras, Graça Foster, foi ouvida em Brasília na Controladoria Geral da União sobre auditorias relacionadas à estatal. No Congresso, a expectativa é pelo depoimento amanhã do ex-diretor da empresa, Paulo Roberto Costa. Paulo Roberto Costa vai viajar de Curitiba para Brasília no avião da Polícia Federal. O jato vai ser o mesmo usado para transportar os presos condenados no mensalão do PT. Paulo Roberto Costa será escoltado por 4 policiais. Durante o voo, estará algemado nas mãos e nos pés, seguindo o protocolo de segurança. No Congresso, ele vai ser acompanhado pela Polícia Legislativa. Paulo Roberto Costa foi diretor da Petrobras de 2004 a 2012, nos governos Lula e Dilma, e fez um acordo de delação premiada para contar o que sabe em troca da redução de pena. Estaremos com todas as condições necessárias para que ele possa falar e colaborar a CPI como ele vem falando à Justiça. O depoimento está marcado para começar às 2h30 da tarde aqui no Senado. Hoje, o presidente da CPI se reuniu com o ministro de Relações Institucionais, Ricardo Pessoa, e para tentar evitar que Paulo Roberto Costa use a estratégia de não falar nada, para não se auto-incriminar ou para que o depoimento aqui na CPI mista não comprometa o acordo de delação premiada, a oposição já fala em pedir uma sessão fechada, secreta. O que a oposição deseja é a verdade. Toda a conexão de corrupção envolvendo a Petrobras e como a Petrobras foi realmente vítima de um processo que gerou um grande prejuízo ao patrimônio do povo brasileiro. E as investigações das suspeitas de corrupção da Petrobras levaram a presidente da empresa até a Controladoria Geral da União. Graça Foster se reuniu por mais de 1 hora com o ministro-chefe, Jorge Arce, e saiu no fim da tarde. A CGU informou que Graça Foster está colaborando com as investigações. A Justiça do Ceará atendeu a um pedido do governador do estado, Cid Gomes do PROS, e proibiu a circulação da revista Isto É em todo o Brasil. Segundo uma reportagem da última edição da revista, o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, citou o nome de Cid Gomes ao delatar esquemas de corrupção na empresa. Em nota, o governador declarou que a revista citou o nome dele sem qualquer fundamento e que está processando a publicação por calúnia e difamação. Cid Gomes afirmou que nunca teve qualquer envolvimento com o ex-diretor.
A reportagem também foi retirada do site da Infoé. A revista declarou que estuda uma medida judicial que garanta o seu direito de informar a sociedade assuntos de interesse público. A Associação Brasileira de Imprensa afirmou que a decisão da Justiça do Ceará é um atentado gravíssimo e inconstitucional contra a liberdade de imprensa e de informação. A Federação Nacional dos Jornalistas e a Sociedade Interamericana de Imprensa classificaram o caso como um tipo de censura. Os candidatos à presidência da República vão participar de um debate agora à noite em Aparecida, promovido pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Antes, o candidato do PSDB, Aécio Neves, esteve na capital paulista. Na produtora de seu programa eleitoral, Aécio Neves falou sobre a estratégia do que ele chamou de reta final da campanha. Disse que um dos focos dessa nova fase vai ser a mobilização dos voluntários e apresentou vídeos em que artistas e políticos declaram apoio à candidatura dele. Em entrevista coletiva, Aécio também explicou como pretende usar o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social para melhorar a saúde no país. A proposta é que o BNDES construção de clínicas para médicos recém-formados em regiões do país carentes de especialistas. Segundo Aécio, o pagamento ao BNDES viria do atendimento público nessas clínicas. O nosso compromisso de governo com a criação de 500 clínicas, onde o cidadão com sua consulta pré-marcada possa chegar lá, ser atendido adequadamente, possa fazer os exames